ponta, cuidando dos nossos pacientes, as pessoas que estão enfrentando problemas aí na pandemia do Covid-19. Por favor, vão lá e façam as suas doações. Temos também uma área, a área do Job Factory. Quem tiver sem emprego ou querendo procurar uma recolocação no mercado, é só procurar no Job Factory. Tem uma série de vagas ali listadas à disposição. A OutSystem colocou lá bastante vagas também de programadores. E temos também a área do Call for Ideas, que eu já citei aqui no Papo com o Caíto, que vocês podem dar ideias de como a gente fazer o Reboot the World, como que nós vamos recomeçar o mundo no pós-pandemia, ok? E agora a gente vai dar seguimento aqui com mais 4 palestras. Meu amigo Cristóvão Monteiro, presidente executivo do Centro Estratégico de Inovação Territorial. Muito obrigado por poder estar com a gente, meu amigo Cristóvão, que tem nos ajudado aí a fazer parceria com universidades. Temos também o Ricardo Queiroz dos Santos, um nômade digital. Vamos saber o que é isso, saber um pouco nômade digital. O Hugo Gamboa também, que é professor assistente na Universidade Nova de Lisboa, que é nossa parceira. Um abraço para a professora Selma, minha parceira da Universidade Nova de Lisboa. E o Jaime Quezado, que é especialista em inovação e transformação digital. Então vamos lá para mais 4 palestras muito boas aqui na Campus Party Portugal Digital Edition. Boa noite. Com muito gosto estou aqui esta noite para partilhar algumas ideias que já vou trabalhando, já vou investigando há alguns anos. A minha função de base é de ser professor da área da instrumentação, de medidas, de como medir a informação e em particular, trabalho na área de engenharia biomédica, medindo a informação do nosso corpo. Também sou cientista sénior na Pronofre Portugal e presidente da Plux, uma empresa que se dedica à criação de equipamento médico, equipamento que pode medir esta informação do nosso corpo. E no desafio de fazer um tema que pudesse ser atraente para o Campus Party, que pensei neste tema da quantificação do próprio, da quantificação de mim próprio. O que é que me pode interessar, como é que eu meço e porque é que eu meço a informação de mim próprio. E então vou seguir este caminho de primeiro dar algumas perspectivas do que é que se mede, e dar exemplos de tecnologia que foi desenvolvida por mim ou de problemas de investigação que foram trabalhados por mim e pelas minhas equipas de investigação, e depois dar alguns dos contextos porque é que nós o fazemos e dos riscos e as oportunidades que estão envolvidas com este processo de quantificação. E, de facto, a quantificação da minha pessoa pode ser a partir da minha casa, de sensores que eu tenho espalhados pela casa, no meu computador, do tipo de navegação que eu faço, de como é que eu me comporto, a que horas é que eu ligo o computador, quais são as aplicações que eu uso mais, que sites é que eu navego mais, ou no meu telefone, que consegue monitorizar muita informação. Nós vamos passar por alguns destes sensores que estão no nosso telemóvel, e que consegue saber o local onde estou, acompanhar-me integralmente, saber quem são as pessoas que estão à minha volta, se eu permitir que isso aconteça também, com algumas aplicações que até têm estado muito na voga neste contexto de Covid. E depois a monitorização do corpo, dos sinais fisiológicos, de informação que eu consigo extrair do meu próprio corpo, que me pode ser útil para muitos contextos. E começou a surgir uma era dos wearables, de equipamento vestível, em que passa desde os relógios, joias que nós colocamos num dedo e consegue monitorar até a nossa pulsação, os trackers de desporto, óculos inteligentes que podem criar mais informação e até equipamento implantável que monitoriza o nosso corpo desde dentro e que no contexto de equipamentos médicos ou para mecanismos de interação com o computador que começam a existir. E passava por um dos exemplos históricos que revolucionou a área da quantificação, do Quantify Itself. A Fitbit, em 2017, é fundada e começa um caminho da criação de muitos produtos que possam fazer a monitorização, desde braceletes, pendentes que se colocam em várias partes do corpo, e começaram
a fazer a aquisição de outras empresas. Em 2015 começam a agregar empresas à sua volta e entram na área dos relógios, headphones, mesmo balanças pessoais em casa para fazer monitorização, e depois, para além da informação que recolhem, começam a criar aplicações que podem ajudar a pessoa a melhorar a sua forma de estar, aplicações que guiam a respiração, que guiam quantos passos pode dar, e que termina com um contexto no ano passado que também levanta várias dúvidas, e lia uma notícia muito recente de que na Comissão Europeia está inquieta com esta ligação entre Fitbit e a Google. A Google adquiriu no final do ano passado a Fitbit e junta todos os outros dados que a Google já conseguia recolher, também a informação de um dos produtos ou de um dos wearables mais utilizados no mundo inteiro. E continuando com alguns exemplos, a parte da roupa é também exemplos de monitorização do próprio corpo. E 3 exemplos que aqui juntavam, de um fato que monitoriza os ângulos do nosso corpo para apoiar a fazer exercícios de yoga e com fibras que são tecidas nestes próprios formato para poder fazer a recolha da informação do corpo, ou a integração de botões nos próprios num próprio casaco para conseguir recolher a informação de interação, para controlar um telemóvel ou controlar um iPod com a música que queremos usar, ou desligar uma chamada. E um exemplo de um fato de banho feminino para monitorizar os ultravioletas, e com uma app que era instalada pelo namorado ou pelo parceiro da dona do fato de banho, em que avisava quando é que era a hora de pôr creme quando está na praia, nesta exposição aos ultravioleta. E quando depois olhamos para a área dos biossinais, dos sinais fisiológicos, aos sinais de movimento que nós podemos expressar o nosso corpo, existe uma listagem extensa, e é aquilo onde eu me tenho dedicado mais a trabalhar, é na recolha destes diversos sinais, que vão desde a eletroencefalografia das ondas cerebrais, que podem ser usadas para fins de diagnóstico, mas também até para controlar um computador, para interagir com o computador. A eletroclarografia, os movimentos dos olhos, que permitem também acompanhar o que se passa, para que zona do ecrã é que eu estou a ver, que zonas é que me atraem quando movo os meus olhos. A eletromiografia, que são os nossos músculos, que nós conseguimos medir os tempos de reação e a coordenação que nós temos. Pode ser aplicado também para a interação com o computador, ou para fins clínicos de monitorização, se existem patologias relevantes relacionadas com a eletromiografia. Um dos sinais mais conhecidos é a eletrocardiografia, o sinal do coração, é um dos que representa a vida, e é um dos primeiros que foi monitorizado e que nós acompanhamos com mais cuidado, e que sabemos normalmente o nosso ritmo de cardíaco estável, ou quando estamos a fazer exercício. A respiração, conseguimos também monitorizar, e pode servir, fazer esta quantificação da respiração pode servir para podermos aperceber como modelar melhor, ou até fazer exercícios de mindfulness baseado em sensores que podemos utilizar. A temperatura do corpo, a eletrogastrografia, um sensor que estive a desenvolver no contexto da empresa que acompanho, a Plux, para medir o comportamento do estômago e do sistema digestivo. A atividade eletrodérmica, que é um sinal que está associado à sudação nas nossas palmas das mãos, que tem ficado muito associado aos detectores de mentira, combinado também com a respiração e com alguns outros sinais, permite saber qual o nível de stress que a pessoa tem quando está exposta a determinadas situações. A saturação de oxigênio, que ao acompanhar, por exemplo, durante um sono, permite saber se a nossa função respiratória está correta ou não, ou se temos fenómenos da apneia e situações de risco. E depois os acelerómetros podem ser colocados em diversas partes do corpo, e o caso mais normal é numa pulseira que acompanha os nossos passos. E quando olhamos para o telemóvel, que muitas vezes trazemos no bolso, ele tem lá dentro um conjunto de sensores que às vezes nós nem pensamos a quantidade de informação que o telemóvel pode recolher.
e passa pela imagem das câmaras do telemóvel que nós podemos usar. Um sensor de GPS que permite fazer a localização e guiar-nos para alguns locais, mas do ponto de vista da sensorização, permite, de facto, ter a altitude, velocidades, a posição geográfica em que estamos. Um sensor de pressão, um barómetro, que permite saber a que altura é que nós estamos, a altura relativa, mas é um sensor tão sensível que consegue medir uma coluna de 20 centímetros de ar. Um sensor de campo magnético, ou de outra forma, uma bússola tridimensional, nós conseguimos saber qual é a intensidade do campo magnético e por isso orientar para o norte, ou às vezes em alguns sítios o campo magnético está perturbado e por isso medimos estas perturbações do campo magnético. Isto é um exemplo de um trabalho que depois fazemos na Fraunhofer, de utilizar algum destes sensores, por exemplo, para saber em que sítio estamos dentro de um edifício. O giroscópio, que mede a rotação do telemóvel, sensores de temperatura que podem ser utilizados para medir a temperatura ambiente, sensor de proximidade que detecta quando nós colocamos o telemóvel perto da cara e por isso muda o ecrã nesse contexto, o sensor de toque que nos permite navegar no telemóvel, um acelerómetro que permite acompanhar os nossos passos e por isso fazer pedómetros a partir do próprio telemóvel, um sensor de impressão digital que costuma estar perto do botão ou em alguns mais avançados, mais recentes, a própria imagem serve para fazer a autenticação do utilizador, e até um sensor de som, um microfone, ou diversos microfones. Há telemóveis que têm mais do que um microfone, que esta era a função de base dos telemóveis, o conseguirem ter um sensor de som, um microfone, para podermos comunicar. Mas na multidão de sensores que estão no telemóvel, parece ser só mais um daqueles que temos disponíveis. E eu recordo-me de há 10 anos, o Economista trazia esta capa, percebendo já há 10 anos que esta quantidade de informação nos estava... era uma inundação de dados que agora nós complementamos com dados da nossa própria pessoa, que são recolhidos quer pelos nossos wearables, por estes telemóveis, com a quantidade de sensores, e que nos permitem interagir num mundo de dados. Isto é um diagrama que todos os anos é uma entidade que se chama Data Never Sleeps. Esta é a 7ª edição deste diagrama que eles fazem, em 2019, em que contabilizam um conjunto de acontecimentos na internet que geram informação em quantidade muito larga durante um minuto, e que são 4 milhões de procuras durante um minuto, 18 milhões de mensagens de texto, 4 milhões de vídeos de YouTube que são vistos em um minuto. E agora dar alguns exemplos de coisas que estamos a fazer no LibFIS. O LibFIS é o laboratório de investigação da Universidade Nova de Lisboa, onde eu trabalho, onde eu tenho uma equipa de alunos de doutoramento e de mestrado a acompanharem. E um dos exemplos é, a partir destes sensores, daquilo que nós conseguimos recolher, será que nós conseguimos identificar a pessoa, saber quem é a fonte desta informação, na noção de uma impressão digital, mas comportamental. Olhar para a informação que nós recolhemos da sudação, a informação que nós recolhemos da interação com o computador, que é uma informação que também conseguimos recolher, e da própria batida cardíaca. Será que nós conseguimos tirar informação destes sensores, identificar a pessoa? E o que nós experimentámos foi, criámos, a partir deste tipo de sensores, da batida cardíaca, atividade eletrotérmica ou o ponteiro do cursor ao navegar, nós tínhamos um conjunto de 50 pessoas a navegar por testes cognitivos. Nós decidimos fazer, neste contexto, de gravar toda a informação que a pessoa estava a gerar do ponto de vista de navegação e do ponto de vista dos sensores, e com isto extrair a informação e tentar perceber qual o nível de capacidade de conhecimento que nós tínhamos. E ao fim de um minuto de interação com o computador, quando nós olhávamos só para o comportamento do rato a navegar nestes testes que nós fazíamos, nós ao fim de um minuto já tínhamos um erro. Nós só cometíamos um erro na casa dos 1% do conjunto das 50 pessoas que nós tínhamos testado.
Isto gera uma forma nova, que é olhar para o comportamento como uma estrutura que nos permite identificar. Isso já existiam outras técnicas. A voz, a dinâmica da voz é uma das técnicas usadas para fazer esta detecção. A forma como nós teclamos ao computador, quando nós sensorizamos também o teclado, é uma forma de fazer identificação. A assinatura é algo mais clássico que nós reconhecemos como uma forma de identidade, mas aqui é olhar para a dinâmica de como nós assinamos, que é algo muito mais difícil de copiar do que simplesmente a forma gráfica. E nós, com este trabalho, criamos quer a dinâmica a partir dos movimentos do rato, quer reconhecer quem é a pessoa a partir do seu coração. Nós conseguimos ver que o coração tem a forma da sua batida é distinta de pessoa para pessoa. E depois perguntámos características mais comportamentais da sua personalidade, se poderemos também reconhecer isto. É um trabalho de uma aluna de doutoramento, da Kátia, que acompanhou a recolha também dos movimentos do rato, do teclado, informação contextual, para perceber, dentro dos seis traços de personalidade mais utilizados, o que é que nós conseguíamos recolher. E isto aqui foram os exemplos que nos inspiraram no início, quando começámos a olhar para os resultados da resposta a questionários. Isto são 4 pessoas diferentes que estavam a responder a um questionário de personalidade e que nós fomos acompanhando todos os seus movimentos. E percebemos que as pessoas se agrupavam pela tipologia de comportamentos. As 2 primeiras pessoas têm uma tipologia de comportamento em que observam mais as perguntas, navegam mais, mudam a opinião, enquanto que as outros 2 exemplos que temos aqui são pessoas muito mais diretas, que respondem de uma forma muito sequencial, pergunta a pergunta, sem nunca mudar a opinião e que seguem o questionário de uma ponta à outra. Isto revela a personalidade, e revela a personalidade a partir de informação temporal, informação espacial que as pessoas têm e a partir dos tempos de pausa, será que a pessoa abandona o questionário? Será que a pessoa anda para cima e para baixo do questionário? Com esta informação toda, nós depois conseguimos determinar que existem comportamentos. Há pessoas que navegam com o rato em cima das perguntas. Há umas pessoas que primeiro fazem um overview do questionário e depois é que começam a responder. Isto tudo revela informação comportamental, de saber quais são as perguntas que foram mais interessantes para uma pessoa, porque demorou mais tempo a navegar nestas perguntas. E depois alguns exemplos também de quantificação da minha quantificação no contexto da Fraunhofer. A Fraunhofer tem-se dedicado muito à quantificação do movimento humano, da percepção do movimento humano a partir dos telemóveis, em que quer em contexto de exercícios, quer em contexto de saber em que local é que a pessoa está a partir da informação que nós recolhemos do telemóvel. É um exemplo que ali temos. Nós, fora dos edifícios, conseguimos utilizar o GPS, dentro dos edifícios não temos GPS, e na Fraunhofer, a partir da quantificação do movimento da pessoa, dos seus passos, dos níveis de rádio, dos routers de Wi-Fi ou do campo magnético, nós conseguimos localizar a pessoa dentro de um edifício. E começámos a trabalhar em tecnologia que pode acompanhar, monitorizar e acompanhar também a população mais idosa nesta área do Ambient Assisted Living, com aplicações de telemóvel modificadas e sensores que uma pessoa coloca para fazer a detecção do seu dia-a-dia, do ponto de vista do movimento que faz, mas também a detecção de uma queda e um botão de pânico que possa pedir ajuda a um cuidador ou alguém que esteja disponível para depois acompanhar. E temos vindo a desenvolver eletrónica que extraímos dos próprios telemóveis para criar estes dispositivos mais miniaturizados, em que posso colocar num clipe, posso colocar numa bracelete, posso colocar num botão de uma camisa para acompanhar o meu dia, acompanhar a informação do meu dia, desde que eu acordo até ao momento que adormeço. E também acompanhar na população idosa um dos processos de maior risco, que é a questão de uma queda, e que a queda
gera um ciclo muito negativo de que a pessoa, após uma queda, entra num declínio físico, porque tem menos atividade, porque tem medo de se mexer. Isso gera isolamento social, depressão, declínio cognitivo, e este declínio cognitivo pode gerar de novo algumas quedas. E, portanto, temos trabalhado neste tipo de algoritmia baseado com informação que tiramos ou do telemóvel ou do wearables que colocamos nas pessoas para fazer monitorização. Uma perspectiva da quantificação é eu conseguir colher dados sobre mim próprio, que se calhar hoje não têm informação muito relevante, mas podem dar pistas num futuro do que é que estava a acontecer com o meu corpo e que modificações estavam a acontecer. Um projeto europeu que desenvolvemos em colaboração com a Plux, chamado iPrognosis, em que fazia a monitorização já mesmo sem patologia, para perceber se havia informação de mudanças de padrões do nosso comportamento, da maneira de nós de andarmos, dos comportamentos, de quando é que eu meditava, de quando é que acordava, de que hábitos eu tinha no meu dia-a-dia. Isso fazia essa monitorização para percebermos, em algumas pessoas, isto foi uma aquisição larga, percebermos se algumas pessoas depois tinham desenvolvido o parkinsonismo e como é que tinha sido o comportamento anterior. E ao desenvolvermos esta tecnologia, eu pergunto-me também, será que nós estamos a resolver os problemas dessa população idosa ou deste mecanismo de quantificação? Será que nós aderimos a estes mecanismos? E eu encontrei um vídeo que gostava de partilhar convosco, que mostra um pouco a realidade da intenção da engenharia desta quantificação e depois o que acontece na prática. Pronto, e com isto é passar esta mensagem de que às vezes se desenha a tecnologia e se a tecnologia não está orientada para quem a vai utilizar, muitas vezes não corre bem. E nós próprios, eu já comprei talvez 3 wearables diferentes que acabei por os abandonar ou que me serviram durante um período e que ou não estavam desenhados de forma consistente para que eu utilizasse durante um período mais alargado, acabo por abandonar. E na Fraunhofer nós temos uma rede de mais de participantes, de pessoas que acompanhamos e que servem para modelar a tecnologia que nós vamos desenvolvendo, onde tentamos estabelecer, temos uma equipa de design de interação, que tenta estabelecer relações muito próximas com os utilizadores, percebendo as suas necessidades, desenhando com eles e medindo depois a utilização desta tecnologia. E este contexto da quantificação lança esta pergunta: porquê é que nós medimos? E eu, nesta procura e no desafio que também trazia de nos questionarmos como é que estes
estes gadgets que nós vamos comprando e que existe uma economia hoje nas lojas de tecnologia, existe uma secção só para wearables, e vejo isto em 3 níveis. Uma, o desafio de sermos melhores, de melhorar a minha performance, e por isso muito associado ao desporto. Um desafio de continuar bem, mais de monitorizar se não estou a engordar, se estou a manter um nível de exercício dentro daquilo que eu gostava, ou o contexto de segurança mais na população idosa, em que a monitorização é feita por uma questão de risco e eu poder conseguir acompanhar-me. E quais são os riscos? E quando se olha para riscos, também se olha para oportunidades. Quais são os riscos desta quantificação? Eu colocava aqui alguns exemplos no contexto da privacidade. Nós estamos a ceder os dados, às vezes com consciência de que os estamos a ceder, mas isso liberta-nos de um direito de privacidade que nós temos também. E quando eu comentava a Fitbit e mesmo a Google, esta aquisição não é feita e eu não sou proprietário dos meus dados. A Fitbit faz um streaming dos dados para a cloud e são eles que têm esta informação. E um dos contextos é este de duas visões do futuro, a visão do 1984 e a visão do Admirável Mundo Novo, em que existe uma perspectiva de um controle total e por isso medir o que está a acontecer para nos poder controlar, ou a perspectiva de dar ferramentas de prazer, no fundo, termos tanta informação que nos confunde de tal forma que nós já nem temos decisão sobre a nossa vida. Estas duas distopias também se aplicam nesta área da quantificação. E depois a questão de quem são os dados, quem é que é o dono dos dados, e começaram alguma tendência interessante de criação de cooperativas de dadores de dados, em que quem fica com a detenção destes dados são estas cooperativas e que depois as partilham ou para fins úteis ou para fins comerciais, mas que existe um retorno financeiro para quem está a partilhar estes dados, e tem havido empresas ligadas à área do blockchain que utilizam esta tecnologia de blockchain para fazer a proteção dos dados, e quando eles são partilhados é reconhecido ao seu dono a quantificação do que tem. E depois a perspectiva de medirmos para aumentar as nossas competências e uma ligação entre o homem e a tecnologia. Existe um livro com cerca de 10 anos de Ray Kurzweil, The Age of Spiritual Machines, que é um livro notável nesta perspectiva de qual é que será o futuro da tecnologia, a evolução exponencial da tecnologia que Ray Kurzweil vai escrevendo ao longo de vários livros, e que ele tem esta noção de, em vez do homem contra a máquina, ser o homem com a máquina que será a melhor forma de aumentar as competências humanas. E para finalizar, só um exemplo muito curto de um livro da relação entre o homem e a máquina, do Hello World, que tem uma história belíssima sobre umas freiras que doam o seu corpo quando morrerem, para serem estudados e para perceber o surgimento de demência, o surgimento de algumas doenças degenerativas. Depois de observarem muitos dados destas freiras, quando elas, acho que é um conjunto de umas 50 freiras, que algumas delas morreram com idade avançada, foram ver o que é que podia prever melhor a sua condição cerebral no fim da vida. E foram os textos que elas tinham escrito nos seus votos, quando tinham cerca de 20 anos, e quando foram analisar a profundidade da escrita de cada uma das freiras, foi na profundidade da escrita que encontraram a melhor previsão da longevidade e da qualidade de vida do ponto de vista de demência e doenças degenerativas. E por isso a medida que nós fazemos hoje do nosso corpo pode um dia ser muito útil para percebermos que tipo de doenças, que condição de vida é que nós teremos no futuro. Com isto termino a minha apresentação. Espero que tenha sido interessante esta hora da noite para vos e que tenham aqui estado. Pronto, agradeço o vosso tempo.